Olá pessoal, essa daqui é a aula então do paper Reading and Use of English. Esse é a paper composto de 8 partes, essa é a primeira parte, então esse é o exercício com o qual vocês vão se deparar assim que começarem a prova, tá? Esse exercício ele é sempre composto de um parágrafo, no caso aqui um parágrafo com, um texto com 3 parágrafos, é isso que eu quero dizer, do qual foram retiradas 8 palavras ou 8 partes do texto, geralmente palavras mesmo, e aqui ao lado nós temos que preencher o espaço em branco com uma das 4 alternativas que o exercício põe à disposição. E esse 0 aqui que ele põe no início diz respeito ao exemplo. Vamos ler aqui então a questão. For questions 1 to 8, read the text below and decide which answer A, B, C, or D best fits each gap. There's an example at the beginning. Mark your answers on the separate answer sheet. Example. Aí vem o exemplo. Straight, common, everyday, conventional. E aí ele já deu a resposta aqui que foi a resposta D. Tá? O que é importante a gente entender aqui? Quando a gente estuda para um preparatório e já sabe o que cada parte vai pedir, cada exercício vai pedir, a gente não precisa mais ler aqui essas instruções. A partir do momento que a gente não precisa mais ler as instruções, a gente ganha tempo. Esse tempo, esses segundos que a gente ganha multiplicado por 8, que é o número de exercícios, nos dará alguns minutos no final justamente para marcar essa answer sheet, que é a folha de respostas, tá? Então é importantíssimo já saber do que se trata. Qual que é a melhor abordagem para esse tipo de exercício? Veja, é o exercício que abre a prova, tem ainda 7 outros exercícios pela frente, então é preciso andar rápido, é preciso saber o que está fazendo, tá? Então aqui é importante a gente capitalizar ou usar os nossos conhecimentos de collocations, que são justamente quais os adjetivos que combinam com determinados substantivos, quais os advérbios que combinam com determinados verbos, e também saber um pouco de regência, o que significa. Por exemplo, que preposições que vão com determinados verbos. Às vezes um determinado verbo pode ter 1 ou 2, 3, 4 preposições possíveis, cada uma com um significado específico que altera o sentido do texto, a gramática do texto. Isso tudo é importante a gente saber e vai nos ajudar a resolver essa questão, tá? A abordagem melhor para esse tipo de exercício é, à medida em que você for lendo, você já vê aqui do lado, à medida em que você for lendo, quando chegar no espaço em branco, sua cabeça já tem que pensar, você já vai pensar numa possível resposta. Esta possível palavra que vem na sua cabeça, você já olha aqui nas alternativas, às vezes a palavra que você pensou é igualzinha a uma alternativa que existe. Claro, você vai conferir, ver se bate, se bateu, coloca. Se não, vê qual que tem o melhor sentido e também coloca. E aí, para você ver qual que tem o melhor sentido, você vai ter que ver também a questão gramatical. A gente vai resolver esse exercício junto e vamos entender como é que funciona isso, tá? Studying black bears. After years studying North America's black bears in the conventional way, wildlife biologist Luke Robertson felt no closer to understanding the creatures. Eu falei aqui conventional porque o exemplo já está dando qual que é. Então, depois de anos estudando os animais de uma maneira convencional, ele provavelmente vai pensar de outro modo. É o que ele diz aqui. He realized that he had to their trust. Abandoning scientific detachment, he took the daring step of forming relationships with the animals, bringing them food to gain their acceptance. Então, ele percebeu que ele tinha aqui, quando eu estava lendo, me veio na cabeça gain their trust, que é ganhar confiança, né? Claro, muitas vezes a nossa cabeça funciona com base no português, então ganhar confiança, gain trust. Aí eu vim aqui, qual a palavra que estaria mais próximo do gain? Win, que é ganhar. E aí então, esse aqui é o nosso forte candidato a resolver essa questão, mas vamos ver as outras palavras. Catch their trust? Não bate, né? Win é a que a gente quer. Achieve their trust, também não é bem o caso. Receive, se fosse attention, receive attention poderia ser, mas receive trust não. Então aqui, pessoal, win trust, essa é a resposta
que nos interessa aqui. E aí a gente já vai anotando, anote isso no seu caderno, aplique esse vocabulário que você vai aprendendo ao longo dos simulados, ao longo desse curso, aplique na sua conversa, aplique no seu texto, nos seus exercícios de writing, porque assim você vai se apropriando desse vocabulário. E é isso que vai te ajudar a resolver essa parte da prova, tá? No caso aqui são os collocations, que aqui no caso é qual que é o verbo que é ideal para esse substantivo. Então, para usar trust, para ganhar confiança, você fala o quê? Win trust, tá? Então, agora eu vou ler esse número 2 aqui e a gente já vai pensando quais que são as alternativas aqui. Mas deixa eu voltar aqui para a leitura dessa última parte do primeiro parágrafo, porque aí dá a sequência, né, correta, não fica um negócio solto. Abandoning scientific detachment, he took the daring step of forming relationships with the animals, bringing them food to gain their acceptance. This has given him into their behavior, has allowed him to dispel certain myths about bears. O que deu para ele alguma coisa a respeito do comportamento dos animais que o permitiu dirimir ou, no caso, refutar alguns mitos sobre os ursos? Então, olha só que bacana, dispel myths. Né? Isso aqui também é um collocation legal para a gente pegar. Dispel aqui seria dirimir, no caso, resolver, mas resolver mitos não é bem o caso, realmente é refutar, desfazer alguns mitos. Né? Então, olha só essa palavra que bacana, dispel. Sempre, isso é collocations, vamos anotando isso, tá? Então aqui, the perception this has given into, todas essas, vocês vão ver, tem significado parecido. Quando tem tudo significado parecido, o que a gente vai aqui utilizar para poder achar a resposta correta, pessoal? Into. Essa é a preposição que está aqui. Perception, qual que é a preposição que a gente usa como perception? Geralmente a gente fala perception of something. Então, into não cabe para perception. Awareness of something também não cabe, porque aqui é into. Então, insight. The insight this has given him into their behavior has allowed him to dispel certain myths. Bom, insight cabe bem, muito bem. Então, vamos segurar aqui a boa alternativa. Vision. The vision this has given him into their behavior. Vision pode ser, mas insight é a palavra que é utilizada normalmente nos textos e que é a palavra que melhor encaixa aqui, né, nos atende no exercício. Então, aqui, insight, letra C. Vamos lá. The insight this has given him into their behavior has allowed him to dispel certain myths about bears. To popular belief, he contends that bears do not as much for fruit as previously supposed. Esse aqui pode se complicar mais porque ele tem numa frase só 2 espaços em branco. Mas vamos lá, a gente está percebendo já desde o início do texto que as pessoas estudavam de um jeito, o próprio autor, a própria pessoa aqui, o próprio cientista estudava os ursos de um jeito e aí ele começou a estudar de outro. Então ele foi contra o modo convencional e também contra aqui no caso popular belief, então a crença, o senso comum. E então aqui o que a gente vai ver? Ó, de novo, todas as palavras muito parecidas. Preposição é to. Mas vamos ver se é a preposição que vai nos ajudar a resolver. Opposite to popular belief. Bom, opposite é, de fato, o que a gente usa, por exemplo, para caracterizar a posição da pessoa, né? Uma preposição. Então não é bem o caso aqui. Opposed. Opposed to popular belief. Poderia até ser he is opposed a alguma coisa. He opposes himself to something. Mas aqui no caso está começando uma frase. Vamos ver. Contrary. Contrariamente, aqui parece encaixar mais. E o to tem tudo a ver. Contrary to popular belief, he contends that bears do not... Taraná. Vamos ver o outro. Contradictory to popular belief. Contradictory é mais um adjetivo, né? He is contradictory. Então, aqui no caso, vai cair melhor o contrary. Contrary to popular belief, he contends that bears do not as much for fruit as previously do not care. Olha a preposição for. Do not care as much for fruit as previously supposed. Care combina com for. Forte candidato, vamos segurar. He contends that bears do not bother as much for fruit as previously supposed. Bother. Bom,
parecido, né, em sentido aqui com care, mas não parece tão adequado quanto. Desire. Do not desire as much for fruit. Bom, desire geralmente não pede preposição. You desire something. Então aqui já não entra. Hope. Mesma coisa, você não precisa de preposição. You hope something. Então a gente exclui desire e hope e ficaria entre care e bother. Só que care é mais adequado. Então toda a frase fica: contrary to popular belief, he contends that bears do not care as much for fruit as previously supposed. He also claims that they are ferocious. Ele também, veja que ele está numa onda de refutar, de ir contra. Então, he also concludes. Não, ele não pode concluir claims that they are ferocious. Disputes pode ser, uma boa, vamos segurar. He also reasons claims. Ele raciocina claims, não bate bem, né? Também nem encaixa muito bem na frase. He argues. Argues é quando você, no caso, apresenta um ponto de vista, por exemplo, né? Quando eu li aqui, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que nem lá em cima, aqui no início, dispel. He also dispel claims, ou seja, era uma questão de refutar. Então, o que vier na cabeça de vocês, aquela palavra, vai trazer pelo menos o sentido, se você tiver entendido bem o caminho, o sentido do texto. Então, he also dispels, era o que eu tinha pensado. Aí eu vim aqui e vi que tinha mais a ver com disputes. Então, no caso, é uma técnica que pode ser usada, tá, pessoal? Você pensar numa palavra, que se você entendeu bem o sentido do texto, vê se aquela palavra está entre as alternativas. Se não tiver, veja uma que é bem parecida. E depois faça a análise gramatical, de preposição, como a gente tem feito até aqui, para ver se encaixa bem. He also disputes claims that they are ferocious. He says that people should not be by behavior such as swatting paws on the ground, as this is a defensive rather than an aggressive act. Tá? Então, vamos ver aqui. Misguided. He says that people should not be misguided by behavior, misled by behavior, misdirected by behavior, misinformed by behavior. Todos são bem parecidos, inclusive com o mesmo prefixo, mis, né? Mis aqui. By, bom, by é uma preposição que se encaixa com todos aqui. Significado parecido, preposição bate com todos. Vamos ver. Misguided, misled, misdirected e misinformed parecem que não combinam tão bem com esse trecho. Nos deixaria entre o A e o B, misguided e misled. Só que você pode ver que é bem mais comum nos textos em geral a gente encontrar misled. Por que eu estou falando de textos em geral? Pessoal, o nível CAI implica que a gente tem um conhecimento do inglês na prática, principalmente esse paper Reading and Use of English. Apesar desse exercício ser um exercício de Use of English, o uso do inglês, ele não é gramática pura e simples. É uma gramática em ação, e a gramática em ação a gente vê principalmente nos textos, na fala também, obviamente, mas para a gente fazer uma análise do que está acontecendo na língua, na linguagem, a palavra escrita fixada no papel se presta muito mais a esse objetivo. E é o que esse exercício pede, então a gente tem que ter uma certa exposição a textos, né, escritos originalmente por anglófonos para anglófonos. Então, a leitura vai ajudar bastante a resolver esse tipo de textos aqui, resolver esse tipo de problema. Por isso que misled é o que aparece em geral nos textos e é o que encaixa aqui, tá? Continuando. However, Robertson is no sentimentalist. After devoting years of his life to the Bears, he's under no about their feelings for him. Então, aqui, he's under no, né? Então isso aqui é uma expressão under no alguma coisa e depois tem about. Então a gente tem aqui duas dicas para resolver essa questão. He's under no error about their feelings for him. Poderia ser, ele não está sob nenhum erro. Mas não parece tão adequado. Vejamos agora doubt. Doubt combina mais com he has no doubt, né? Por exemplo. Illusion. He is under no illusion about their feelings for him. É a que bate mais até com o português, né? A gente fala, ele não tem nenhuma ilusão a respeito disso. Então, he's under no illusion. Impression. He's under no impression about their feelings for him. Além de o significado não bater muito, impression é algo neutro. Pode ser good, bad, bom, ruim. Por isso não define bem. Então, aqui, o correto é realmente a letra C. After devoting years of his life to the Bears, he's under no illusion about their feelings for him.
It is clear that their interest in him does not beyond the food he brings. Does not expand beyond the food he brings. Não expande além da comida que ele traz. Pode ser, vamos segurar. Does not spread beyond. Spread não cabe muito bem aqui, né? Widen beyond também não cabe. São todos de sentido parecido, mas spread e widen não cabem aqui, não são adequados. Extend é um que poderia ser também. Expand e extend. Mas vejamos agora como ver a diferença entre as duas. O expand tem a ver com expandir, ou seja, implica numa expansão também dimensional, né? Tem a ver com ganhar dimensão, mas a ideia aqui é simplesmente ir além. Então o extend é a que combina mais. Então, it's clear that their interest in him does not extend beyond the food he brings. Ok? Então, aqui a gente fecha o exercício para dar uma ideia de como é que funciona. Esse é um exercício para resolução rápida, até porque cada resposta certa aqui vale apenas um ponto. Ele depende bastante do nosso conhecimento de collocations, de preposições, enfim. É um conhecimento das palavras, mas que vão implicar no sentido do texto, como a gente viu, tá? E a melhor forma de abordar esse tipo de exercício é ver bem aqui o título, o primeiro parágrafo, pegar o sentido do texto e depois, assim que vê aqui, a primeira palavra que vê na cabeça, já vai aqui do lado, vê se bate com o que você está pensando, já vai marcando. Depois que você marcar tudo, você volta e dá uma olhada com as alternativas que você marcou para ver se o texto todo faz sentido. E aí você passa para frente. Então, eu vou ler de acordo com as opções que nós marcamos aqui, e aí vocês vão ver como faz sentido, tá bom? Então vamos lá. Studying black bears. After years studying North America's black bears in the conventional way, wildlife biologist Luke Robertson felt no closer to understanding the creatures. He realized that he had to... Vamos voltar aqui para cima. He realized that he had to win their trust. Abandoning scientific detachment, he took the daring step of forming relationships with the animals, bringing them food to gain their acceptance. The insight this has given him into their behavior has allowed him to dispel certain myths about bears. Contrary to popular belief, he contends that bears do not care as much for fruit as previously supposed. He also disputes claims that they are ferocious. He says that people should not be misled by behaviors such as swatting paws on the ground, as this is a defensive rather than an aggressive act. However, Robertson is no sentimentalist. After devoting years of his life to the bears, he's under no illusion about their feelings for him. It's clear that their interest in him does not extend beyond the food he brings. Ok, pessoal? Com isso nós fechamos essa parte 1. Bons estudos e vamos adiante. Até a próxima.